dia para Eminha, netinha da vovó. Bom dia para todas as crianças. Hoje é o domingo de Páscoa, dia muito especial. Essa história, ela está contada na Bíblia Sagrada, lá no Antigo Testamento, onde aconteceu a primeira Páscoa. O povo de Deus vivia escravizado no Egito e Deus chamou Moisés para libertar o povo daquela escravidão, sabe? E aí o povo vivia lá sofrendo e foi preciso 10 pragas para que Faraó, por fim, deixasse o povo ir para adorar a Deus. E a última praga foi uma praga muito triste, muito triste. Essa última praga foi a morte dos primogênitos. Mas sabe o que Deus fez para libertar o seu povo? Ele disse assim para Moisés: Moisés, avisa para cada família do meu povo que eles devem pegar um cordeirinho e sacrificar. E o sangue desse cordeiro deve ser passado nos umbrais das portas. E quando o anjo vier, ele vai passar. E aonde tiver o sangue nas portas, o anjo não vai entrar. Ele só vai entrar para colher a vida daqueles que não obedecem a Deus, daqueles que não amam a Deus e daqueles que não têm Deus como seu Senhor. E assim Moisés instruiu o povo e eles sacrificaram um lindo cordeirinho, branquinho, todo bonitinho, e aconteceu que eles passaram o sangue. E quando o anjo ceifador veio, onde tinha o sangue, ele passou direto. E foi uma noite muito triste para os egípcios que não adoravam a Deus. E por fim Faraó mandou o povo embora. Como eu já disse para vocês, essa história está lá no Velho Testamento. E o povo vem festejando a Páscoa dessa libertação do cativeiro lá do Egito. E aconteceu muitos anos depois que Jesus nasceu. E essa história está contada no Novo Testamento. E Jesus é o nosso Cordeiro, o novo Cordeiro Pascual. E Jesus nasceu e ele pregou a sua palavra, o seu evangelho, e ele chamou homens para andar com ele, que eram chamados de discípulos de Jesus. E quando foi para festejar a Páscoa, Jesus convidou os seus discípulos para festejar a Páscoa com ele. E Jesus chamou-os, levou-os a uma casa, preparou uma mesa e naquela mesa tinha pão e vinho. E Jesus disse assim para eles: olha, o pão significa o meu corpo que eu vou dar em favor de vós. E o vinho significa o meu sangue que derramarei na cruz do Calvário para salvar a todos. E os discípulos ficaram muito tristes com isso. Mas Jesus também chamou a atenção para uma coisa: olha, sabem, um de vocês há de me trair. E eles ficaram espantados e disseram: oh, serei eu, mestre? O outro, serei eu? O outro, serei eu? E um que sabia quem era Judas. Judas naquele momento saiu e foi à procura daquelas pessoas que eram maus e tramavam contra Jesus. E Jesus saiu dali com os seus discípulos e foi para um lugar que se chamava Jardim do Getsemane. E lá Jesus foi orar, e Jesus orou pelos seus discípulos, e Jesus orou por mim e orou por você também, sabia? Jesus orou, e orou porque Jesus também ia passar por aquele sofrimento. E Jesus estava ali orando, falando com o Pai. E enquanto Jesus estava falando com o Pai, Judas chega com os soldados. E Judas tinha combinado o seguinte: olha, aquele que eu beijar, ele é Jesus e vocês podem prendê-lo. E Jesus estava ali quando Judas chegou e disse: mestre, e beijou Jesus. E naquele momento os soldados prenderam Jesus. Oh, que coisa tão triste!
Prenderam Jesus, um homem tão bom, e os soldados faziam chacota de Jesus, zombavam de Jesus e resolveram levar Jesus para o sumo sacerdote. E eles levaram Jesus a esse sumo sacerdote. Ele era um homem que ele tinha raiva de Jesus e ele se chamava Caifás. E aí arranjaram testemunhas, pessoas, sabe para quê? Para falar mal de Jesus. E essas pessoas levantaram falsos sobre Jesus e disseram que Jesus era um arruaceiro, que Jesus era um rebelde e que levava o povo a ser rebelde. E aí Jesus só tinha uma palavra a dizer: eu sou filho de Deus, eu sou o rei dos judeus. E aí cada vez mais Caifás ficava com raiva e resolveu levar Jesus para o governador, para Pilatos, que era o governador dos romanos lá na Judéia. Muito bem, aí aconteceu que enquanto Jesus estava sendo acusado lá por Caifás, os seus discípulos fugiram com medo. Ninguém ficou perto de Jesus. E aí Pedro resolveu seguir assim de longe para ver o que estava acontecendo. E uma mulher disse assim: olha ali, você é um deles. Aí Pedro disse: quem? Eu? Não, eu não. Passado um pouco tempo, outra pessoa disse assim: olha, ali é um dos discípulos dele. E Pedro disse: eu não, você está enganado. Mais um pouquinho, outras pessoas viram e disseram: aquele dali é um deles, é um dos seus discípulos. E Pedro mais uma vez disse: não, vocês estão enganados. Sabe o que aconteceu? Naquele momento o galo cantou. E aí Pedro se lembrou que Jesus havia dito para ele: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E aí Pedro ficou triste naquele momento, porque tinha negado o seu mestre. E Pedro saiu dali chorando, porque negou Jesus, negou o seu mestre. Ora, mas Caifás levou Jesus, sabe para quem? Para o governador, aquele que eu falei, o Pilatos. E o Pilatos não achou nenhum mal em Jesus. E ele pensou assim: ora, como é Páscoa, e toda Páscoa é costume se liberar um preso, eu vou perguntar ao povo se não querem soltar Jesus, porque com certeza eles não vão querer soltar um criminoso, e Jesus não era criminoso. E aí Pilatos levou Jesus para apresentar ao povo e disse assim: a quem quereis que eu solte? Jesus ou Barrabás? Barrabás era criminoso, mas o povo começou a gritar: solta Barrabás, Barrabás, Barrabás. E Pilatos não pôde mais fazer nada. O povo pediu que soltassem Barrabás. E ele disse: e o que farei com Jesus? E o povo disse: sabe o quê? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Aí Jesus foi levado para a crucificação. Gente, e no caminho, querida, crianças, sabe o que aconteceu, queridas? Os soldados iam batendo em Jesus, e Jesus levando aquela cruz pesada e apanhando, e suas roupas rasgadas, e os soldados fizeram uma coroa de espinho e puseram na sua cabeça, e saiu sangue. Ó, como Jesus sofreu por mim e por você. Sabe, crianças, isso me deixa assim muito triste, muito mesmo. Mas sabe o que aconteceu? Ora, passava um homem chamado Simão e os guardas disseram assim: ei, você, vem aqui para ajudar, porque Jesus não tinha mais forças. E aí Simão ajudou Jesus a levar a cruz. Mas, infelizmente, isso só foi pouco tempo. Novamente, os soldados deram a cruz para Jesus. E Jesus continuou naquele sacrifício, indo para o Calvário. E quando chegou lá no Monte Calvário, os soldados puseram Jesus na cruz e pegaram os pregos
e pregaram as suas mãos na cruz, pã, 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 e pregaram seus pés, pã, pã, pã. Jesus estava ali, morrendo na cruz. E aí os soldados, com toda alegria, tiraram a roupa de Jesus e rasgaram e disseram: vamos dividir entre nós. E Jesus estava lá na cruz. E sabe, Jesus foi crucificado no meio de dois malfeitores, dois criminosos. E um criminoso da esquerda dizia: ora, tu não diz que és Deus, que és rei? Então te salva e salva nós também. E o outro da direita dizia assim: cala-te, você não sabe o que diz? Nós estamos aqui porque somos criminosos, mas esse homem é justo. E ele se virou para Jesus e disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse assim para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que coisa linda é confiar em Jesus. Confiar em Jesus em todos os momentos. Foi assim que o criminoso fez. E ali, quando Jesus estava morrendo, havia algumas mulheres que o seguiram e que choravam, e o discípulo João também, e Maria, mãe de Jesus. E Jesus, naquele momento de dor, se lembrou da sua mãe, e ele disse para João: cuida bem dela. Olha que coisa linda, no momento tão difícil, Jesus estava lembrando na mãezinha dele. Você também tem cuidado com a sua mamãe? Ah, é muito importante cuidar da mamãe. Jesus cuidou dela. Ora, mas chegou o momento do grande sacrifício. Sabe o que aconteceu? Jesus morreu. E ele disse assim: Pai, está consumado. O teu propósito está consumado. E aí, naquela hora, naquele momento, o céu, que era todo azul, ficou negro. Ficou tudo escuro, e os túmulos se abriram, e os mortos ressuscitaram, e houve terremoto e tantas coisas que as pessoas começaram a reconhecer verdadeiramente: aquele era o Filho de Deus. E crianças, sabe, ali Jesus expirou. Jesus morreu por mim e por você e derramou o seu sangue. E sabe mais o que aconteceu? Um homem chamado José de Arimateia, ele amava Jesus. Ele era um dos discípulos de Jesus, assim, de longe. E esse homem, ele era muito influente. E ele foi até o governador e disse assim: Pilatos, me dê o corpo daquele homem, daquele justo, para que eu o sepulte. E Pilatos deu a ordem. E aí, José de Arimateia foi lá na cruz, retirou o corpo de Jesus e levou para o seu túmulo, um túmulo novo que nunca havia sido usado. E lá ele colocou Jesus, algumas mulheres juntamente com ele, e enrolaram o corpo de Jesus em linho, panos finos, e colocaram perfumes e cobriram o corpo de Jesus com um pano muito lindo, bem arrumadinho. Jesus ficou ali, sabe? Jesus ficou lá. E sabe o que aconteceu? Os soldados disseram: é melhor a gente selar, colocar uma pedra que fique firme para que ninguém entre no túmulo. E eles foram e colocaram a pedra para que ninguém pudesse ver Jesus. E passou sexta, sábado e domingo. E no domingo as mulheres pensaram: vamos visitar o túmulo do nosso mestre. E elas chegaram lá, e aí, o que aconteceu? Removeram a pedra e o túmulo está vazio.
E elas olharam pelo lado de fora, elas não entraram não. Foi aí que elas viram anjos, e um anjo disse assim: por que buscais entre os mortos aquele que vive? E elas não entenderam muito bem não o que o anjo estava falando. Mas eis que, enquanto elas ainda estavam ali chorando, aparece alguém. E aí, este homem que apareceu disse assim: Maria! E naquele momento, Maria reconheceu aquela voz e reconheceu que era a voz do seu mestre Jesus Cristo, e Maria exultou de alegria e ela disse: mestre! E Jesus disse assim para ela: vá e conte aos meus discípulos o que aconteceu, que eu ressuscitei. E Maria ficou muito alegre e ela correu aos discípulos e disse que Jesus ressuscitou. Oh, como Maria ficou alegre com a ressurreição de Jesus, porque a ressurreição de Jesus significava vida para Maria, significava vida para os discípulos, significa vida para nós. Amiguinhos, nós temos lições importantes aqui. Primeira coisa, Maria obedeceu. Ela correu e foi contar aos discípulos a palavra de Jesus, o que Jesus disse que ela deveria falar. E é muito importante isso, porque a palavra de Jesus, ela nos dá vida, ela nos garante a vida eterna. E Jesus mesmo disse sobre a sua palavra. Em João capítulo 5, verso 24, diz assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Assim como Jesus passou da morte para a vida, Ele nos garante vida também. E foi por isso que Maria ficou tão feliz. E Maria foi e contou aos discípulos. E Maria foi e contou aos outros essa grande verdade, que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo para nos dar vida. E sabe o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, verso 7? Nele quem? Em Jesus. Nele temos a redenção, a limpeza, a salvação, por meio de seu sangue que derramou na cruz. Nós temos o perdão dos pecados. Isso é muito importante para mim, que sou vovó, e é muito importante para você que é criança. Você precisa crer nessa palavra e você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador. Eu já aceitei. Você quer aceitar Jesus também como seu Salvador? Para Ele entrar no seu coração, fazer morada e limpar a sua vida. E você testemunhar de Jesus na sua casa, lá na escola, onde você estiver. Ser um garoto de Jesus, ser uma garota de Jesus, ser um missionáriozinho de Jesus. Eu quero orar agora por você, tá bom? Feche os seus olhinhos. Senhor Jesus, eu estou clamando a Ti nesse momento, no Teu nome, pelo Teu sacrifício na cruz, para que olhes com Teu carinho e Teu amor para minha neta Emma Radassa e para todas as crianças que estão ouvindo essa história. Senhor, entra no coração delas e faz morada, para que elas obedeçam ao papai, à mamãe, sejam bons alunos, sejam boas crianças e, acima de tudo, te tenham como Senhor e Salvador das suas vidas. Senhor, abençoa, tenha cuidado delas e ama essas crianças cada vez mais com o Teu grande amor. Eu te peço pelo Teu nome, que é santo e que é poderoso. Amém, Jesus.